Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra do nosso Deus. Hoje vamos estudar Jerusalém. Esta cidade que há 3.000 anos encontra-se no centro das atenções do mundo, tendo sido conquistada, reconquistada, construída e destruída, sendo objeto de interesse, de estudo, de disputa e de culto por diferentes nações e religiões. Vamos seguir numa jornada de entendimento sobre esta importante cidade? O meu nome é Paulo Henrique Silva e eu quero colocar à sua disposição conteúdo de qualidade que você pode acessar no meu site e também acompanhando-me no Instagram. Tem um QR Code logo aqui ao lado para facilitar o seu acesso, bem como uma playlist muito especial no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos, que você poderá participar, se inscrever, compartilhar e utilizá-la para a sua edificação espiritual, aumentando o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Jerusalém. Jerusalém. Uma cidade que remete ao pluralismo religioso, também a permitir que diferentes olhares sejam colocados sobre a mesma cidade, sobre os seus aspectos de história, de cultura, de religiosidade e também, claro, de tolerância e diversidade. Cidade de Jerusalém. Ela pode ser para nós um propósito especial de entendimento a partir da fala do próprio Senhor Jesus. Ele nos encoraja a conhecer mais sobre Jerusalém, a lançar sobre ela os nossos olhos, vendo a partir de uma lente de amor, de tolerância, de acolhimento. O Senhor Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, ele lança sobre ela um clamor, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Temos aqui um judeu olhando Jerusalém e dizendo: Jerusalém, o quanto eu amo esta cidade, o quanto eu quero proteger esta cidade, o quanto eu tenho zelo, cuidado com Jerusalém. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, fazendo esta menção, essa referência de amor a Jerusalém, mas também identificando que ali é uma região de conflito, uma região de revolta, muitas vezes de desobediência. Mas não apenas os judeus têm sentimentos fortes e tem em Jerusalém um símbolo. Vejam que quem escreveu estas palavras, relatando a fala de Jesus, foi Lucas. Lucas não era judeu, Lucas era um gentio. E ele inicia o seu evangelho fazendo menção a Jerusalém, quando Zacarias está se preparando para o serviço no templo. E termina o evangelho mais uma vez mencionando Jerusalém, quando os seguidores de Jesus retornam à cidade após a ascensão de Jesus aos céus, para que estivessem em comunhão e orando no templo. Dois exemplos no mesmo versículo, do Senhor Jesus e de um gentio, de amor, de cuidado, de atenção com a cidade de Jerusalém. Para buscarmos um melhor entendimento, vamos refletir sobre Jerusalém vendo a partir de três chaves. Uma chave histórica, e a história de Jerusalém inicia-se na Idade do Bronze, uma chave geopolítica que permeia toda esta história, desde o seu início até os nossos dias, e também uma chave de simbolismo, pois Jerusalém representa uma geografia sagrada, representa o divino para três religiões, as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que inclusive disputam qual teria a preeminência sobre a cidade de Jerusalém. Começando então o nosso trajeto sobre a história, a cultura e a religiosidade de Jerusalém.
Estamos por volta de 3.200 anos antes de Cristo, quando os primeiros assentamentos ocorrem na região onde a cidade seria levantada. Tudo isso é comprovado a partir de cerâmicas identificadas e datadas um pouco mais adiante, por volta do ano 1800 a.C., e estas cerâmicas foram elaboradas, preparadas com muito capricho pelos habitantes da região próximo ao Monte Ophel, ao sul do que hoje nós entendemos como sendo a muralha da Cidade Velha, já indicando que havia populações naquela região. Chegando no século III a.C., por volta do ano 1200, quem dominava aquela região era um povo chamado cananeu. Os cananeus, divididos em diferentes tribos, como os hititas, os amoritas e também os jebuseus. Estes, por último, os jebuseus, sim, estavam localizados na cidade de Jebus, que daria origem a Jerusalém. Foram acrescentados a estes povos um grupo muito especial, os hebreus. Hebreus que haviam se originado da Mesopotâmia, de onde o seu patriarca Abraão migrou para aquela região e ali constituiu a sua família e sua descendência. Eles foram ao Egito, fugidos da fome, lá trabalharam por algum tempo, viveram no regime escravo e deixaram o Egito, retornando para Canaã e, por meio de disputas, acabaram ocupando e prevalecendo na região de Canaã. Este é o momento em que os hebreus estão dominando a região, tem um sistema de governança tribal. Na sequência, essa governança passa pela ação de juízes até que optam pelo reinado. O primeiro rei é levantado, Saul, e a partir de Saul vem o seu sucessor chamado Davi. Estamos no ano 1000 antes de Cristo. Davi percebe a necessidade de uma melhor unificação desse reino. Antes acostumado com o regime tribal, mas agora, mediante o reinado, ele precisa estar unificado. E havia necessidade agora de um símbolo, de uma capital administrativa. Davi pensou bastante onde deveria ser uma localização estratégica, também uma região neutra entre as tribos que habitavam mais ao norte, mais ao sul de Canaã, e Davi opta pela cidade de Jebus, pela cidade dos jebuseus, e domina essa cidade, conquista esta cidade por volta do ano 1000 a.C. Quando se aproximou, os jebuseus fizeram chacota a partir desta intenção de Davi de dominar a cidade. Diziam que bastavam para eles, jebuseus, colocarem os coxos e os aleijados. Eles seriam suficientes para conter as tropas de Davi. E não foi isso que aconteceu. Eles tinham alguma confiança, inclusive na topografia da cidade. E Davi estava, sem dúvida, delimitando ali a sua escalada militar, tendo conhecimento de como seria difícil a chegada, a tomada da cidade de Jerusalém. Você pode observar agora no mapa topográfico atual, mas que representa bem o que já havia acontecido naquela região, que Jerusalém situa-se no Planalto da Judéia. Estamos por volta de 760 metros acima do nível do mar. Nós temos na região oeste, nós temos na região mais ocidental, a planície costeira de Israel. Estamos no mapa atual, então aqui está o Egito, seguido de Gaza, depois toda a parte costeira, chegando até a fronteira ali com o Líbano, a antiga Fenícia, uma região costeira, uma região marítima. E há toda uma subida, uma escalada, quando se ouve e se tem menção de subiu a Jerusalém, de fato, né? As pessoas tinham que subir até Jerusalém, havia 760 metros a serem vencidos até chegar na cidade dos jebuseus, até chegar na cidade de Davi. Do outro lado, voltado para a parte mais oriental, tem-se o quê? A descida a partir de Jerusalém e, na sequência,
o Vale do Rio Jordão, estamos vendo aqui, ó, este é o Vale do Rio Jordão, seguindo até o Mar de Tiberíades, até o Mar da Galileia. Bem próximo aqui, uma região do Mar Morto, e o Mar Morto com uma profundidade aí, estamos falando de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, uma região estratégica, realmente, topograficamente bem localizada, Jerusalém. Não em termos comerciais, mas em termos de governança, em termos de controle militar. Mais ao norte, o que temos? Ao norte tem, além da seguida, claro, né, do Vale do Rio Jordão, o caminho em direção à parte montanhosa do norte do Estado de Israel. E ao sul, o deserto de Negev, que é uma continuidade do deserto do Sinai no Egito. Então observe bem que nesse planalto na Judéia nós temos o Vale do Jordão, o Mar Morto, do outro lado a planície costeira, mais ao norte as montanhas, a região montanhosa do norte de Jerusalém, e ao sul a região desértica. Estrategicamente, Davi percebeu que aquela deveria ser a capital do seu reino. Tendo-a conquistado, a cidade começou a ser chamada de Ir-Davi, ou Cidade de Davi. Mas a verdade é que esse nome nunca pegou de fato, né? Ela sempre foi conhecida como Jerusalém, a cidade do rei Davi. Sobre Jerusalém, o salmista já decantava: grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Há uma bela música que faz menção a este salmo, Salmo 48, falando de Jerusalém, a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei, um monte alto, belo e majestoso, o Monte Sião, a cidade de Davi. Em 960 a.C., tendo sucedido a Davi, o seu filho Salomão edifica no Monte Sião o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, majestoso. Davi gostaria de ter edificado esse templo, mas ele não teve oportunidade de fazê-lo. Na verdade, comprou o terreno do que provavelmente tenha sido o último rei dos jebuseus. Mas ele não edificou o templo, isto ficou a cargo do seu filho Salomão, que contou com um apoio financeiro muito importante para ele do rei de Tiro. E ali sim, um grande templo foi edificado para o culto ao Senhor, como devia, com o Santo dos Santos, um tabernáculo a Deus. Salomão deu prosseguimento ao seu reinado e, na sequência, na história daquele povo e na cidade de Jerusalém, vários reis se sucederam, alguns mais exitosos no seu governo, outros nem tanto assim, alguns muito ligados à palavra de Deus e a tudo aquilo que os profetas cooperavam para dar-lhe de entendimento, e outros mais se esmiscuindo, buscando ali ter uma associação com os países, os povos daquela região. Houve uma passagem muito importante nesta época do período da vida dos hebreus e da própria cidade de Jerusalém. E eles acabaram sendo dominados. Toda esta discórdia interna, desavença, acabou por ter sido alvo de outros povos, dos sírios, dos assírios, e os babilônios prevaleceram, dominando a cidade de Jerusalém por volta do ano 586 a.C., e não apenas dominando Jerusalém, mas arrasando com a cidade, destruindo o seu templo e levando cativos os seus habitantes. Muitos foram levados para a Babilônia, principalmente aqueles que detinham conhecimentos, competências e habilidades especiais. Inicia-se então aqui um período triste da história, em que eles estavam exilados, cativos na Babilônia, com a consciência de que a sua cidade, a cidade do grande rei, havia sido destruída e o seu templo havia sido profanado e jogado ao chão. O salmista
no Salmo 137 diz que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Vejam a dor, a saudade, a tristeza, lembrando-se de Jerusalém. Inclusive, o salmista continua dizendo que junto aos rios da Babilônia, eles se assentavam, choravam com saudades de Sião. Eles não conseguiam cantar. Nos ribeiros que haviam ali, eles estavam se reunindo para falar uns aos outros das suas tristezas e pendurando as suas harpas nos salgueiros, porque o canto não lhe saía da boca. Eles tinham a esperança de retomar Jerusalém, eles tinham a esperança de que o templo fosse reconstruído. Isto acabou acontecendo. Quando Ciro, rei da Pérsia, domina os babilônios e estende o seu reinado por todo o Oriente Médio, desde a Índia até o Mediterrâneo, Ciro concede que os judeus retornassem ao seu local, retornassem à Judéia e ali reconstruíssem a sua cidade e reedificassem o seu templo. Isso levou algum tempo e houve também esforços monumentais, porque, claro, ao chegar ali, depararam-se com uma cidade totalmente destruída, somente os destroços de Jerusalém tiveram que começar reconstruindo a muralha e subiram o templo. Esdras e Neemias foram personagens importantes, atores neste cenário de reconstrução. O templo, agora sim, o segundo templo após o retorno do exílio, instituído em Jerusalém, não tinha a mesma grandiosidade do Templo de Salomão, mas, de novo, o simbolismo voltou para o povo hebreu, para o povo conhecido como aqueles de Judá, o povo da Judéia, o povo judeu. Isto prosseguiu até que 332 anos antes de Cristo, com o domínio dos gregos, Alexandre o Grande, no seu ímpeto expansionista, leva suas tropas e domina Jerusalém. Mais uma vez, Jerusalém é conquistada agora pelos gregos e há uma mistura com a cultura helenística, com toda a mitologia grega, com a filosofia, os hábitos e os costumes dos gregos são levados para aquela região. E o quanto foi importante para os hebreus se manterem fortes, seguros na sua simbologia sagrada, da cidade, do templo, das tradições, dos profetas e da lei, mediante tamanha avalanche cultural que se avalaçava, que chegava sobre eles a partir do mundo grego. E não apenas o mundo grego, mas na sequência, 63 anos antes de Cristo, os romanos dominaram a região. Agora nós temos uma cultura greco-romana e os romanos, a partir do general Pompeu, domina com mão de ferro a região da Judéia e Jerusalém. Pompeu toma Jerusalém, mais uma vez, profana o templo, e os romanos acabam por estabelecer um sistema de governança em que permitia uma certa liberdade aos judeus. O sinédrio judaico cuidava das questões religiosas, o serviço no templo, os sacrifícios no templo, os rituais eram permitidos, mas o governo romano estava firme ali, porque sabia inclusive que aquela era uma região onde muitas revoltas se levantavam e eles mantinham um forte exército, uma forte guarnição romana para resguardar a pax romana na região da Judéia. Um governante da Judéia tinha outras províncias romanas vizinhas. Você nota aqui um mapa representando o Império Romano, desde o último século antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo. A partir de Roma, a distribuição pelo Mare Nostrum, pelo mar Mediterrâneo, diferentes províncias, a da Macedônia, a província da Caia, a província da Ásia, inclusive sobre a província da Ásia, a cidade de Éfeso, foi objeto de estudo. Você pode ir lá na playlist no YouTube estudar
em duas partes sobre a carta de Paulo aos Efésios. A primeira parte tratando da cidade e a segunda parte tratando especificamente da carta aos Efésios. Convido-lhe a conhecer este estudo bíblico. A província da Galácia, temos também um estudo sobre a Galácia, aqui a Síria, mais ao norte, a província da Arábia, aqui a Judéia. A Judéia, sim. Então aqui está o posicionamento estratégico da Judéia, logo chegando aqui ao Egito. Os romanos estavam de olho nessa região. Eles sabiam que era importante geopoliticamente, estrategicamente, e eles queriam manter o controle muito rigoroso sobre a Judéia e sobre Jerusalém. Um governante bastante citado foi Herodes. Herodes assumiu Jerusalém por volta do ano 37 e ele gostaria de manter boas relações tanto com os dominadores romanos quanto com os que haviam sido dominados, os judeus. Nesta posição ali de ambiguidade, Herodes resolve agradar os judeus fazendo uma reforma no templo, uma ampliação, praticamente uma reconstrução do segundo templo, aquele templo de Esdras e Neemias, o templo pós-exílio, agora sim, revestindo de suntuosidade, ampliando as regiões em torno do templo. Herodes oferece à cidade de Jerusalém aos judeus um novo local para culto. Jerusalém, de novo, agora tem um templo. E este segundo templo é aquele em que o Senhor Jesus esteve por várias vezes. Estamos falando agora do ministério do Senhor Jesus. E Jerusalém testemunhou não apenas o ministério, mas a morte e a ressurreição de Jesus. Ao longo do seu ministério, lá esteve Jesus. Inclusive, ele profetizou. E também mencionou Jerusalém não só de uma forma amorosa e cuidadosa, como nós já vimos, mas também fazendo uma reverência à cidade de Jerusalém, tal como representado aqui por Mateus no capítulo 5 do Evangelho, versos 34 e 35. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Primeira referência. Nem pelo céu, que é o trono de Deus. Note a definição do que é céu, o trono de Deus. Nem pela terra. Define agora Jesus, porque é o estrado dos seus pés. Os céus é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Poderia ter parado por aí, mas Jesus continua. E agora sim, uma referência muito especial. Não jure nem por Jerusalém. Veja o simbolismo do sagrado. Não jure pelo céu, não jure pela terra e não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Magníficas palavras do nosso Senhor Jesus, fazendo menção, sublinhando a importância de Jerusalém. Após morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, seguiu-se um período em que ele esteve entre nós e logo subiu aos céus, 40 dias, e durante 10 dias os seus discípulos permaneceram em Jerusalém, aguardando até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo, o que ocorreu na festa de Pentecostes em Jerusalém. Iniciando-se então o período dos Atos dos Apóstolos, o período da expansão da igreja sob o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas menções são feitas a Jerusalém. Paulo, inclusive, faz 5 viagens a Jerusalém, uma delas no ano 49, segundo outros 48, para o Concílio de Jerusalém. Após a primeira viagem missionária, Paulo tem o crescimento da igreja gentílica. O eixo de expansão do cristianismo deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia da Síria, de onde partem as viagens missionárias. E essas viagens vão até a Galácia, vão até diferentes regiões do Império Romano, e Paulo volta com a notícia de que os gentios estavam se convertendo ao Senhor Jesus, e foi suscitada uma dúvida. Esses gentios devem ser admitidos à igreja de que forma? Eles precisam ser circuncidados, eles precisam primeiro se tornarem judeus para depois se tornarem gentios?
Paulo acreditava que não, mas havia aqueles que acreditavam que isso deveria ser cumprido, e essa disputa culminou no primeiro concílio da igreja. Onde seria esse concílio? Em nenhum outro lugar que não fosse Jerusalém. Ainda que Antioquia da Síria estivesse como um farol espalhando a luz de Cristo por todo o Império Romano, a base, os pais da igreja estavam em Jerusalém. E Paulo vai a Jerusalém acompanhado de Barnabé, e ali, com os apóstolos, com os anciãos da igreja, ocorre o concílio. Concílio este que é objeto de estudo em um dos vídeos que estão naquela playlist à sua espera. Atos capítulo 15, Concílio de Jerusalém. A história do cristianismo foi muito determinada pelo resultado deste concílio, que não poderia acontecer em nenhuma outra cidade que não fosse Jerusalém. Jesus profetizou sobre Jerusalém durante o seu ministério. Não apenas clamou, não apenas fez menção e referência a Jerusalém, mas também profetizou durante o seu ministério sobre a cidade. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Profecia de Jesus sobre Jerusalém. Que não ficaria pedra sobre pedra. O templo seria derrubado. Terrível palavra. Mas ela haveria de se cumprir. Agora estamos por volta do ano 67 depois de Cristo. Os judeus revoltosos contra a dominação romana, contra a opressão do Império Romano, muitas revoltas se levantam, uma verdadeira guerra civil na Judéia, e isso chama a atenção do imperador, que determina que o general Vespasiano fosse com 60 mil homens, soldados romanos treinados, para dominar Jerusalém, para apaziguar, seria bem esse o termo, para acabar com toda aquela revolta na cidade, com o uso da força. Vespasiano estava pronto para invadir Jerusalém, mas ele é chamado a Roma, porque o imperador Nero morreu e Vespasiano assume agora como imperador. E o seu filho, o general Tito, assume, por sua vez, a missão que era do seu pai de dominar Jerusalém, de sufocar toda aquela revolta. E Tito faz isso com requintes de violência, destruindo a cidade, tal como Jesus profetizara, não deixando pedra sobre pedra no templo de Jerusalém, profanando seu altar. Apenas uma parede, uma muralha externa oriental ficou de pé. Esta muralha hoje é conhecida como Muro das Lamentações, mas todo o templo foi destruído e a cidade foi lançada ao chão. Mais uma vez, Jerusalém é destruída e os judeus são dispersos. Há uma nova diáspora, os judeus espalham-se pelo mundo. E aquela região ficou algo como à margem do Império Romano, esquecida pelo Império Romano, revolta sufocada, cidade destruída, esse povo que tanto causava incômodo ao Império Romano foi disperso e foi deixado de lado, até que o imperador Adriano resolve, observando o ponto de vista estratégico, reassumir aquela região e reconstruir ali uma povoação. Mas ele não faz menção a Jerusalém. Ele cria uma nova cidade, uma cidade ao estilo romano, chamada Aelia Capitolina. E não deixa, inclusive, que os romanos, que os judeus ali habitem, mantém os judeus fora da cidade e dá todo um impacto de cultura romana e de religiosidade romana. Justamente no local onde havia o templo, Adriano levanta um santuário a Júpiter. Vejam só. A Aelia Capitolina, uma nova cidade ali está formada. E os judeus continuam dispersos. Toda aquela região passa por diferentes dominações. A cidade de Jerusalém
passa por conquistadores diversos ao longo de um período extenso da história. Nós temos os bizantinos, depois os persas também dominaram aquela região por muito tempo. O domínio foi muçulmano e, na sequência, o Império Otomano, por 400 anos, dominou aquela região de Jerusalém, até que o Império Otomano chegou em declínio. Estamos aí no final da Primeira Grande Guerra Mundial e assume o Império Britânico. E os britânicos, numa posição também dual, acabam querendo dar atenção aos palestinos, aos árabes que ali habitavam a região e também aos judeus, que começavam a demonstrar ali o interesse em retornar à sua cidade, a cidade do grande rei, retornar a Jerusalém. E ela passa então por um período sobre o domínio britânico. Chegamos na Segunda Grande Guerra Mundial, final da Segunda Grande Guerra Mundial, e há a constituição do Estado de Israel. Logo após a implantação da Organização das Nações Unidas, o Estado de Israel, em 1948, é instituído. O de Israel, sim, mas o Estado palestino, não exatamente. Israel tem o domínio de boa parte daquela região, inclusive da cidade de Jerusalém, que em 1949 é considerada pelo Estado de Israel como a sua capital. Agora sim, Israel, capital do Estado de Israel. Após tanto tempo, estamos falando aí de um período ao longo da história da humanidade, de novo, Jerusalém é capital do povo judeu, do seu Estado agora constituído. Mas não a totalidade de Jerusalém, pois a parte oriental de Jerusalém estava sob o domínio da Jordânia. Muitas disputas aconteceram, duas guerras muito importantes, em especial a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Jerusalém acaba tendo o controle total, sendo totalmente controlada por Israel. Agora a cidade pertence aos judeus. Ela está sob o controle e representa a grande capital do Estado de Israel. Note aqui, neste mapa, a condição atual. Nós temos o Estado de Israel definido nas suas fronteiras, né? Tem a fronteira aqui ao sul com o Egito, tem uma longa fronteira com a Jordânia, aqui a Síria, bem ao norte, bem como o Líbano, e dentro desta mesma região existem as regiões palestinas, a faixa de Gaza costeira, próxima aqui ao Egito, e também esta região aqui, também destacada em azul, a região da Cisjordânia, fazendo fronteira com a Jordânia. Então são duas regiões palestinas que estão entremeadas com o Estado de Israel. E Jerusalém está bem aqui, note bem ali na fronteira de Israel com a Cisjordânia. É uma região de intensas disputas ainda hoje, tanto disputas políticas entre os árabes palestinos e os judeus em Israel, como também disputas sobre a importância desta cidade e sobre quais das religiões, três mais importantes, ali deveriam estar tendo a sua soberania reconhecida. Mas a respeito dessas religiões que pregam, e esse é o entendimento que se deve fazer, a tolerância, a paz, o respeito, a convivência mútua, Jerusalém é uma cidade que ainda precisa mostrar para nós por que é chamada a cidade da paz. Muita ainda haveremos de ver sobre Jerusalém. Talvez disputas ainda aconteçam, mas nossa esperança é que ela predomine como a cidade da paz, como sendo realmente uma cidade central na história da humanidade e que as religiões façam do símbolo de Jerusalém um símbolo de paz e de tolerância. Para nós que cremos no nosso Senhor Jesus, que cremos na ressurreição de Cristo, na volta do Senhor Jesus, temos também
a esperança da nova Jerusalém. Não a Jerusalém humana, não a Jerusalém terrestre, não essa Jerusalém disputada, combatida, construída, reconstruída, mas da nova Jerusalém. Não a Jerusalém da terra, mas a cidade santa, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Não a Jerusalém da parte dos homens, mas a Jerusalém da parte de Deus. Nós somos habitantes, concidadãos da parte de Deus na nova Jerusalém, esta sim do próprio Senhor. Que bom que nós fazemos parte desta grande cidade, a cidade do grande rei que desce dos céus da parte de Deus, a nova Jerusalém. Obrigado. Obrigado por ter acompanhado este estudo. Espero que tenha sido enriquecedor para você. Prossiga estudando e conhecendo a palavra do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Obrigado.